como nós seremos salvos da ira que virá sobre a terra? Como que nós podemos ser salvos da ira de Deus que será derramada de forma literal sobre toda a terra? Você já parou para pensar nisso? Você já pensou assim, como que eu vou fugir da ira de Deus? Porque até o presente momento, talvez você conheça um Deus meio que natalino, um Deus Papai Noel, que está com um saco de presente nas costas, andando por todo o planeta Terra, atendendo os pedidos da humanidade. A humanidade está caída, a humanidade está chafurdada no pecado, a humanidade está atolada nos vícios, foca aqui, foca aqui, foca aqui, e de repente ele faz uma lista para Deus, e ele quer que Deus o presenteie, ele quer que Deus realize os seus sonhos, os seus desejos. Uau! Pastor, eu não posso pedir bênçãos a Deus? Claro que pode. Eu não estou restringindo as suas petições a Deus, mas eu quero que você entenda que esse mesmo Deus que enviou o filho como um cordeiro, vai enviar o filho novamente, mas esse filho agora vem como um leão. Quantos estão compreendendo? Então o que eu preciso entender é que todos nós fomos destituídos da glória de Deus, e esse pecado que nos destituiu da glória de Deus, cara, ele afetou todas as coisas criadas no universo. E eu quero já ler a Bíblia com vocês. Vamos lá, Romanos 8, 23, por gentileza. Romanos 8, 23. E eu vou falar 1, 2, 3, e eu quero que você leia, tá bom? Você vai ler em voz alta. Vamos lá. 1, 2, 3. Então nós que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando. O que nós estamos esperando, por favor? O que nós estamos esperando? A nossa redenção. Mas Paulo diz que todos pecaram e todos foram destituídos. Diga comigo assim: destituídos. Pastor, o que significa ser destituído? Cara, perdemos a nossa posição. O pecado nos tirou de um lugar de honra, de privilégio e de dádiva. Todos nós, todos os seres humanos foram criados para habitar na presença de Deus, e ao mesmo tempo serem transportadores da glória de Deus. Mas o pecado veio e rompeu essa aliança entre eu e Deus, entre você e Deus. Mas nós esperamos a redenção, nós esperamos esse grande dia, nós estamos em um processo redentivo. O nosso ser existencial, ele está em um processo de santificação progressiva. Então todos os dias eu me santifico um pouco mais pela palavra de Jesus. Quantos estão compreendendo até agora? Mas este vírus maldito, chamado pecado, além dele nos destituir, além dele nos separar da glória de Deus, o que ele faz? Ele nos sentenciou à ira de Deus. E ao mesmo tempo, ele também nos sentencia à nossa condenação eterna. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 20, versículo 10.
Apocalipse 20:10. O diabo que as enganava foi lançado aonde? No lago de fogo, que arde com enxofre, onde já havia sido lançados quem? A besta e o falso profeta. Então, da mesma forma que existe uma tríade celestial, existe uma tríade infernal: diabo, besta e falso. Então, todos eles serão lançados aonde? No lago. Então, quem está indo para o inferno, fica tranquilo, que o inferno não é tão ruim assim. Ruim mesmo será o lago que é a segunda morte. Nós vamos ler isso aí. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Vamos agora, Apocalipse 20, versículo 13. Vamos pular alguns versículos para a gente andar e você compreender. O mar entregou quem? Os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos também que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinham. Uau, então preste atenção. Eu serei julgado, se eu não estiver em Cristo, no grande tribunal branco. Deus trará um juízo, uma sentença final para todos aqueles que um dia já pisaram nessa terra e resolveram, decidiram viver sem Deus. Vamos lá, versículo 14. Então a morte e o Hades, o que é Hades? Diga comigo: inferno. Ok, então a morte e o inferno foram lançados aonde? No lago de fogo. Então, se o inferno achava que era ruim, existe um bicho papão lá, pior do que ele, chamado lago de fogo. Então, a própria morte e o próprio inferno serão um dia lançados no lago de fogo. E o próprio João, que está escrevendo a revelação na ilha de Patmos, diz que esta será a segunda morte. Versículo 15. Aqueles que não foram, aonde? Achados, encontrados no livro da vida, foram lançados aonde? No lago de fogo. Eu não sei se você crê, eu não sei se crê, mas certo é que muito em breve a ira de Deus vai descer sobre a humanidade. A ira de Deus será derramada sobre as nações, e será dias caóticos, turbulentos, será dias desesperadores. As pessoas sofrerão amargamente. Cara, todo tipo de crise existencial que até hoje já foi contado pelas histórias do mundo, cara, não se compara com o que vai acontecer quando Deus descer com a sua ira sobre a terra. Bom, pastor, se a ira de Deus vai vir, se é certo o inferno, se é certo o lago de fogo, o que eu devo fazer? Talvez você está me ouvindo e está um pouco pasmo. E aí talvez você pense assim: tá, mas e agora? Como que eu faço? Vamos ler Mateus. Mateus 3, 7. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raças de víboras. Vamos repetir. Quando ele viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava, aqui é a chave, ele estava fazendo o quê? Aqui é a chave. Ele disse:
raças de víboras. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? João, o Batista, é o pastor do Rio Jordão. E todo dia ele pregava uma mensagem no deserto. As multidões saíam da cidade para vir ao encontro do profeta. E muitas pessoas se convertiam. E naquele exato momento, muitas pessoas decidiam pelo batismo. E um dia, agora João está pregando, é culto. E a igreja de João está lotada. E João percebe que no meio dos seus discípulos há os infiltrados. E ele dá nome aos bois, ele chama os infiltrados de fariseus e saduceus. E João, agora dirigindo-se a ele, diz: ei, psiu, bando de serpente, bando de caninana, cascavel, quem vos ensinou a fugir da ira que está vindo? Uau! O que a gente entende, pastor? Que os fariseus estavam fazendo certo, mas da maneira errada. Eles queriam batizar com um único objetivo: fugir da ira de Deus. Então, como eles eram estudiosos da Bíblia, como eles conheciam a Tanakh judaica, como eles conheciam o Pentateuco de Moisés, então eles compreenderam que mais cedo ou mais tarde a ira de Deus viria sobre a terra. Então eles compreenderam que o batismo era o meio de fugirem da ira divina. Então agora eles infiltram no meio dos discípulos aquebrantados, e eles começam a entrar na fila do batismo. E João percebe que eles estão vindo para o batismo, mas não há arrependimento no seu coração, não há contrição no seu espírito, muito menos crença no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E de repente João fala assim: peraí, vocês estão achando que vocês vão fugir da ira de Deus porque entraram hoje na minha igreja? Vocês estão pensando que vão fugir da ira de Deus porque vieram no meu culto hoje? João está dizendo. E de repente João olha para eles num texto à frente e diz: vocês devem produzir frutos dignos de arrependimento. Uau! Porque essa era o tema-chave da pregação de João. João, quando ele começou a pregar, ele pregava dizendo assim: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Yeshua. Essa era a pregação de João. João não vendia água benta, João não vendia vassoura, amuleto da sorte. João chegava para a multidão e dizia: ei pessoal, arrependam-se, porque o reino dos céus está chegando. Porque o que o povo precisa não é de uma bênção, o povo precisa do dono da bênção, e o nome dele é Jesus. Jesus veio com o reino do Abba para ser inaugurado com a gente. Você decide viver longe do reino de Yeshua ou fazer parte do reino de Deus. É uma decisão pessoal, é uma decisão minha, individual. Eu decido o que eu quero. Eu quero Deus, então eu me apego a Ele. Eu não quero Deus, então eu me apego às coisas que vai me distanciar de Deus. Isso é a coisa mais simples do mundo. Então João percebe que não há arrependimento no coração, não há mudança de mentalidade. Você quer ver uma pessoa arrependida? É quando o coração dela é quebrantado. Quando o seu coração é aquebrantado, existe mudança de mente. Mudou a mente, mudou a mão, muda as ações. Quando não há transformação de mentalidade, as suas mãos continuam aprisionadas à escravidão. Mas quando muda a mentalidade, suas mãos são livres para viver milagres extraordinários. Você precisa entender isso. O grande problema é que nós não estamos na geração de João, mas parece que estamos. Porque as igrejas estão lotadas de pessoas que pensam: escute, que uma oração vai resolver os seus B.O.s. As igrejas estão lotadas de pessoas que acham que uma oração, o toque da mão do profeta, vai mudar as histórias delas.
As pessoas acham que frequentar a igreja vai resolver os seus problemas. As pessoas acham que a Bíblia vai resolver os seus problemas. As pessoas acham que o terço amarrado, sabe, no retrovisor do carro, ou amarrado na cama, vai resolver os seus problemas. As pessoas acham que uma vela acesa vai clarear os seus caminhos. As pessoas acham que uma simples mensagem de um livreto vai conduzi-las ao paraíso. Você quer resolver todos os seus problemas? Creia no Filho. O nome dele é Jesus Cristo. Ele é suficiente. Apenas uma dose de Jesus, tudo vai ser transformado na sua vida. Apenas um momento com Jesus, a sua mente é transformada. Apenas um momento com Jesus, todo o seu futuro será abalado e você viverá um novo destino para a glória de Deus. Por quê, pastor? Porque a primeira coisa que você tem que entender, o homem vai te decepcionar. Igrejas vão te decepcionar, padres vão te decepcionar, apóstolos vão te decepcionar, mas eu nunca vi alguém que teve um encontro com Jesus sair decepcionado. Todos que têm um encontro com o Filho de Deus são marcados e começam a viver um novo tempo. E eu quero declarar para aqueles que estão tendo um encontro com Deus nessa casa, um novo tempo chegou na sua vida. Está na hora de você viver coisa grande. Está na hora de você viver milagres. Está na hora de você pegar aquele mundo velho de remédio que está do lado da sua cama, jogar tudo fora, porque Jesus vai mudar a sua história a partir de hoje. Está na hora de você ser boca de Deus e começar a profetizar na sua vida que você nasceu para dar certo. Você não tem que preocupar com os achismos, você tem que preocupar com os decretos. Decretos é de Deus e decretos são eternos. Achismos são transitórios. A pessoa olha para você hoje e fala assim, não fui com a sua cara, basta você dar um sorvete, como ele é legal. Basta você dar uma carona, nossa, ele é tão bonzinho. Mas decretos de Deus, passa céus e terra. O inferno se levanta, o inferno cai. Os decretos vão nos alcançar. E os decretos vão nos levar para perto da promessa de Deus. Você está compreendendo, sim ou não? Uau. Então você precisa entender que frequentar a casa de Deus como visitante não mudará a nossa vida. Você precisa pertencer à casa de Deus como filho, porque todo filho é herdeiro do Pai. Se Deus é o seu Pai, está na hora de você herdar tudo que Ele tem. Quantos estão compreendendo? Faz barulho para Jesus então, vamos lá. Estamos falando da ira de Deus, vamos lá. Apocalipse 6,16. Apocalipse 6,16. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Versículo 17. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? João está dizendo que muito em breve chegará o dia da ira de Deus. E será um dia tão assustador, que as pessoas conversarão com as rochas, com as montanhas: caiam sobre nós, e nos esconda da face daquele que está sentado no trono. A ira do céu descerá, anunciando o juízo de Deus, preste atenção, sobre todos que zombaram do sacrifício salvífico do Filho de Deus.
por causa do pecado, toda a terra tornou-se alvo da ira de Deus. Como filhos de Deus, nós temos um sonho de sermos restaurados, de vivermos a redenção do primeiro texto que eu li em Romanos. Da mesma forma que nós queremos, escute isso, ser redimidos no aspecto original do Filho de Deus, e nós seremos como Cristo, a natureza criada, o cosmo, toda a criação, ela também deseja ser regenerada, e ela quer voltar ao plano original, ela quer voltar a ser como no tempo do início, no jardim do Éden. Então toda a terra, todo o cosmo foi abalado por causa do nosso pecado. Vamos lá, Malaquias 4, Malaquias 4:1, está entendendo? Está comigo? Está pegando tudo? Vamos lá, Malaquias 4:1. Pois certamente vem o dia, e ele virá ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes, é a Bíblia, não é o pastor, todos os malfeitores serão como palha. Quando você junta um monte de palha, você junta para fazer o quê? Por fogo. Então, o dia do Senhor será como uma grande fornalha, e todos os arrogantes e malfeitores serão apanhados como palhas. Será para quê? Vamos continuar a leitura? E aquele dia que está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor dos exércitos, e não sobrará raiz, ou ramo, ou galho algum. Então preste atenção, o dia da ira de Deus virá sobre quem? Os ímpios, os arrogantes, os malfeitores, os mentirosos, os soberbos, aqueles que não se arrependem dos seus pecados, aqueles que fazem dos seus pecados uma prática rotineira, é comum para eles. Eles não preocupam com o resultado das suas ações. Para eles, tanto faz, tanto fez. Eles não preocupam com o próximo, com a família, muito menos consigo próprio. Porque se preocupasse pelo menos consigo, parava os seus pés e mudava a rota. Porque eles sabem que, ainda não acreditem, eles sabem que eles estão caminhando em direção ao inferno. Mas como nós seremos salvos da ira? Esse é o tema da mensagem. Como que você pode ser salvo, filho? Lindão, como que você pode ser salvo? Quem poderá nos defender? Ó céus. Pastor, o que será de nós? Calma, você tem que esperar um pouquinho e entender. Que a ira de Deus, eu acabei de dizer, vai vir sobre os ímpios. Há uma classe de pessoas que Deus está mirando a sua ira para ser derramada. E há uma classe de pessoas que Deus está mirando para derramar bênçãos. Compreendeu? O céu está mirando alguém para que a ira de Deus seja derramada. Mas o mesmo reino dos céus também está canalizando a sua mira para alguém que será mais do que abençoado. Pastor, mas espera aí, eu não estou entendendo. Para quem que é essa ira? Para os ímpios? Ok, vamos ler de novo Malaquias 4:1, coloca por gentileza. Malaquias 4:1, vamos ler de novo, lemos agora há pouco, mas para você frisar isso na sua mente. Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes, todos os malfeitores serão como palha. E esse dia está chegando.
e o Senhor ateará fogo neles, e não sobrará nem raiz e nem ramo. Uau! Agora, nós vamos para o versículo 2, que é para os filhos de Deus. Nós vamos para o versículo 2, que é para você que é filho de Deus. Você está aqui? Uau! Então quando eu ler isso, cara, você tem que dar um grito de glória. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, tem uma promessa. Para os arrogantes, para os ímpios, para os soberbos, também tem uma promessa. Ira de Deus. Mas espera aí. Mas para nós que reverenciamos o nome do Senhor, o sol da justiça se levantará, trazendo cura sobre as suas asas, e nós sairemos e nós saltaremos como bezerros soltos no curral, cheios de vida, cheios de esperança. Então há uma promessa para os filhos. E o próprio profeta está dizendo que essa promessa dos filhos gerará cura para nós. Mas eu não quero que você fique contando com uma cura futura. Eu quero que você entenda e comece a viver a cura no presente. Porque não é sobre o que Deus vai fazer, é sobre o que Deus já está fazendo na sua vida. Não existe se Deus quiser, Deus já quer, basta você se posicionar e viver tudo que Ele está liberando sobre você. Uau, você está compreendendo, sim ou não? Cara, curral, o que é curral? Lugar de proteção para os animais. Quem cuida do animal, ele arrebanha o animal no curral, ele coloca comida, ele prepara vacina, ele cuida do animal. Da mesma forma que o profeta Malaquias fala sobre um curral para os animais, o salmista Davi no Salmo 91 fala de um esconderijo para os filhos do Abba. Em Salmo 91, quando nós lemos, nós compreendemos que existe um esconderijo em Deus para aqueles que se abrigam debaixo das asas do Altíssimo. E quem está sendo protegido debaixo das asas do Altíssimo vai viver descanso, paz e segurança. Você precisa vir para o abrigo de Deus para que haja paz, abrigo e segurança na sua vida, cheia de milagre e de resposta. Você precisa compreender. No lugar do seu abrigo, é o lugar do seu milagre. Aonde você se esconde, é aonde milagre tem que ser gerado. Agora, se o ambiente que você está se escondendo é um ambiente de trevas, também gerará morte, choro, dor, angústia, sofrimento, crise, todo tipo de caos. Então você precisa decidir, cara, me escute, você precisa decidir aonde será o seu abrigo. Você precisa fazer uma análise agora da sua vida e tentar visualizar que aonde você estava habitando está cheio de rachadura, está desmoronando a sua cabeça, está um caos a sua vida emocional, está um caos a sua vida espiritual, está tudo dando errado. Mas você ainda insiste em viver em um ambiente contaminado, cheio de pecado, cheio de mentira, cheio de engano. Cara, Deus te trouxe aqui hoje, você precisa entender, porque Ele quer mudar o seu habitat. Deus quer te levar para um lugar, aonde Ele mesmo será o seu socorro na hora da angústia. Uau, você compreende isso? Você precisa mudar de endereço hoje. Jesus está te apresentando um novo destino. Jesus está te apresentando pela palavra um endereço. Você precisa encontrá-lo. Amém? Diga assim: eu preciso encontrá-lo. Uau! Agora quem vai encontrá-lo? Na volta de Jesus, os filhos de Deus não sofrerão perda nenhuma. Muitas pessoas ficam com medo quando a gente fala sobre a volta do Cristo. Ah, porque esse assunto, pastor, é meio tenebroso, é meio que apocalíptico, né? Claro que é, está na palavra, né? É a revelação.
Ah, pastor, mas assim, lembra aqueles filmes loucos, né? Tudo caindo, tudo destruindo, o povo. Ó, pastor, eu tenho muito medo disso. Mas vamos lá, 1 Tessalonicenses. Quem poderá nos socorrer? 1 Tessalonicenses 1:10. E esperamos dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira que há de vir. Quem poderá nos defender? Jesus. Quem poderá defender a sua casa? Jesus. Quem poderá defender o seu futuro? O Cristo. Então nós que cremos no Pai, aguardamos com esperança a vinda do Filho de Deus, que foi ressuscitado dos mortos, Jesus Cristo, para nos livrar da ira que virá sobre a terra. Você precisa se esconder em Deus, você precisa se abrigar em Cristo, para que nesse dia que Ele vai derramar a sua ira, você não sofra nenhum tipo de dano. É em Cristo, é no Senhor. Vamos voltar um pouquinho lá no livro do Êxodo. Vamos lembrar do povo que estava cativo no Egito. O que acontece? Deus levanta Moisés. Deus fala para Moisés: Moisés, mata um cordeiro, pega o sangue do cordeirinho, um ovelhinho, um cabritinho, passa nos umbrais das portas de todos que temem o meu nome. Eu vou mandar o anjo da morte vir sobre os egípcios. Quando o anjo da morte chegar em uma habitação, se não tiver o sangue na verga da porta ou nos umbrais da porta, o anjo da morte vai entrar e todo primogênito, todo filho mais velho vai morrer. Então os que temiam a Deus se abrigaram em casa, mataram um cordeiro, celebraram a Páscoa, pegaram o sangue, passaram nos umbrais das portas e ficaram juntos em unidades, servindo, honrando, adorando, temendo o nome de Deus. O anjo da morte veio, e aonde não havia o sangue na porta, o anjo da morte entrou e matou os primogênitos. Pastor, por que então nós não sofreremos a ira de Deus que será derramada? Por que nós não sofreremos o castigo de Deus que vai vir sobre a humanidade? Porque nós um dia encontramos com o Cordeiro de Deus. E um dia, porta é feita de quê? Madeira. Jesus foi pendurado num madeiro. O sangue dele foi escorrido na cruz. A porta da minha e da sua salvação eterna. Por causa dessa porta que foi erguida sobre a terra, todos aqueles que olham para o Cordeiro estão debaixo da bênção, não da maldição. Qual é a vontade do Pai, pastor? Qual é a vontade de Deus para mim? Pastor, eu fico tentando compreender a vontade de Deus. Então vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, vamos ler isso. 1 Timóteo 2, 3. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Deus, Ele é também o nosso Salvador. Então Deus, Ele libera a salvação sobre a humanidade, entregando o seu Filho. Por isso que Ele é o Deus da nossa salvação. Então Ele deseja que todos os homens sejam o quê? Todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da
verdade. Se você quer viver na mentira, não tem nada a ver com Deus. Se você quer viver de tapinha nas costas, rodeado, infestado de amigos mentirosos, não culpe Deus. O sonho de Deus é que todos nós cheguemos ao conhecimento da verdade. Espera aí, o que Deus está dizendo para nós? Você precisa conhecer o meu filho, porque somente assim você será salvo. Porque o meu filho é a verdade liberada ao mundo. O que Jesus dizia? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu também sou a vida. Existem 3 coisas no mundo que todo ser humano busca. Existem 3 coisas no mundo que todo ser humano busca e está disposto a morrer por elas: por um caminho, por uma verdade e por uma vida. Todo mundo busca encontrar um destino para os seus passos. Todo mundo busca encontrar algo verdadeiro, concreto, real. E todo mundo sonha em desfrutar a vida. Mas nós somos mais inteligentes, porque descobrimos que em Jesus há esses 3 pavimentos para a nossa vida. E quando nós voltamos para o Cristo, nós automaticamente encontramos o caminho, vivemos na verdade e desfrutamos da vida. Você está entendendo isso? João 6,39, vamos ler. João 6,39. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 3, versículo de número 11. Mateus 3, 11. Vamos falar de João, que é o protagonista da mensagem hoje. João 3,11. Está no telão? Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de tirar as suas sandálias, ou levá-las, ou desamarrá-las. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João, o precursor, ele tinha uma mensagem pautada, basilada no arrependimento. Arrependam-se e sejam batizados. Você quer fugir da ira de Deus? Você quer ser salvo da ira de Deus? Aqui está a resposta. Chegamos na resolução da equação: ser batizado com arrependimento. Agora vamos para um capítulo à frente, o último capítulo da noite que leremos. Mateus 4, 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar. Jesus sai do momento de tentação, do confronto com o diabo, e agora ele já vai pregar. Qual era a mensagem do Cristo? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Quando Cristo dizia arrependam-se, Cristo estava dizendo: batizem-se, desçam as águas, convertam-se verdadeiramente.